E eu voltando para casa, eu já fui com aquela decisão no meu coração, né? Eu disse, olha, a partir de hoje, eu quero uma decisão na minha vida ao lado de Cristo, né? Mas eu ainda passei alguns dias em casa, né? Eu passei alguns dias, até que um dia, já depois de uma semana, eu fui à igreja, né? E estava vendo um evento. Eu gostaria até de citar aqui esse dia tão maravilhoso. Foi o pastor que estava pregando, o pastor Cisino Bernardino, né? Para quem não sabe, o pastor Cisino Bernardino, ele foi o presidente dos Gideões, missionário da última hora, né? Que tem lá em Camboriú. E ele estava aqui no Amazonas, na época, na igreja lá em Taquatiara. Ele já dorme com o Senhor, né? O pastor Cisino. E o pastor da igreja também lá era o pastor que também já dorme no Senhor, o pastor Raimundo Nonato Braga, né? E eu me lembro que eu estava nesse culto, a igreja tinha muita gente, não tinha mais lugar para sentar, eu fiquei na porta, né? Sim. Fiquei na porta em pé ali, ouvindo a pregação, e Deus derramou assim uma graça, um poder tão grande naquela igreja, que eu fui tomado assim quase numa visão, né? Assim, quando ele pregava, tudo que ele pregava é como se eu estivesse vendo. Eu estivesse numa visão assim, uma experiência, né? E aí chegou aquele momento crucial que acontece na igreja, né? Foi na hora do convite, né? Quando ele disse assim, olha, você que quer tomar uma decisão ao lado de Cristo, você quer entregar o seu coração para Cristo, hoje é o dia, eu quero orar por você, vem aqui na frente, né? Quando eu disse assim, eu vou lá na frente, mais uma vez que acontece, eu creio, na vida de muita gente. O inimigo ainda tentou me impedir, eu dentro da igreja, eu ouvi uma voz de alguém que dizia assim, você não precisa ir lá mais na frente, você já tomou a tua decisão. Você até trabalha aqui. Pois é, você já até está seguindo, você não precisa ir lá. Mas eu disse assim, para aquela voz, não, mas eu vou assim mesmo. Não interessa se eu já tomei ou não, eu vou assim mesmo. E quando eu fui, aconteceu a minha libertação, né? Porque ao andar no corredor da igreja, eu ouvia como se fosse correntes quebrando, literalmente, né? Aquele barulho que tu ouve de corrente, de ferro batendo no outro, assim, né? Eu ouvia os meus ouvidos, né? E eu presumia que aquilo eram correntes de prisões espirituais, né? Que existia na minha vida, que Deus foi libertando naquele dia, né? E quando eu cheguei no altar, eu já fui assim chorando, né? Um coração muito quebrantado. E quando eu dobrei o meu joelho ali no altar, chorando muito, eu fui tomado assim pela uma contrição, né? De choro muito profundo mesmo. E o Espírito Santo, ele me lembrou de algo que aconteceu bem mesmo na minha infância, né? Como eu te disse, quando a nossa mãe nos levava nas igrejas pentecostais, eu tinha 6, 7 anos de idade, né? Na época, porque para quem não sabe, eu me converti, eu tinha 16 anos, né? Sim. E aí eu ouvi as pessoas falarem línguas, né? Serem batizadas com o Espírito Santo, eu não entendia o que era aquilo, mas quando eu estava ali naquele altar, o Espírito Santo, ele me lembrou desses momentos, e ele falou para mim, olha, aquilo que tu não entendia, né, era o Espírito Santo agindo na vida das pessoas, e eu disse, Senhor, eu quero isso para mim então, e foi naquele momento, né, que quando eu disse isso para Deus, eu fui tomado pelo revestimento, né, por algo sobrenatural, eu chamo assim pelo um fenômeno, né? Sim. Sobrenatural da minha vida. E quando eu me deparei, eu estava falando já em línguas que eu não conhecia, né? Mistério com Deus, e sendo assim cheio de uma graça, de um poder, de uma energia, né? Tão forte na minha vida, que eu saí dali assim como se eu estivesse no outro mundo, né? Eu estivesse numa outra dimensão, né? E eu estava tanto cheio de Deus, que quando eu cheguei na minha casa nesse dia, eu comecei a pregar para meus irmãos, e sem perceber, eles começaram a chorar, né? A minha mãe começou a chorar, meus irmãos começaram a chorar, só porque eu estava falando de Jesus de uma forma diferente.
né? Mas eu sabia que aquela era a unção que estava na minha vida e Deus estava tocando nas pessoas, né? Então, aquilo foi uma experiência muito